A terra rugiu. Prédios estremeceram, depois balançaram. A poeira subiu, engolindo o sol do meio-dia. Em um instante, o paraíso se transformou em pandemônio. Em 28 de março de 2025, às 12h50, horário local, um terremoto monstruoso, registrando aterrorizante 7.7 na escala Richter, rasgou o coração de Myanmar. Seu epicentro, a meros 16 quilômetros de Mandalay, o núcleo cultural e espiritual da nação. Os tremores iniciais foram apenas um prelúdio para o horror que se desenrolou. Prédios, outrora símbolos de força e história, se transformaram em pó. Estradas se dobraram, pontes se romperam e os antigos pagodes, sentinelas silenciosas de séculos passados, jaziam destruídos. Uma cena de destruição inimaginável se estendia por todos os lados, um testemunho sombrio do poder bruto da natureza. O ar, denso de poeira e com o cheiro de destroços, era pontuado pelos gritos frenéticos dos sobreviventes. O mundo assistiu horrorizado, as primeiras notícias pintando um quadro sombrio de devastação. Mas isso era apenas o começo. À medida que a poeira baixava, a verdadeira escala do desastre começou a emergir, uma história gravada na agonia silenciosa de uma nação destruída. A primeira hora após o terremoto foi um caos. Os feridos gritavam por socorro, suas vozes perdidas na cacofonia de sirenes e no ranger de concreto. Sobreviventes atordoados tropeçavam pelas ruas cheias de escombros, seus rostos marcados pelo choque e pela descrença. As linhas de comunicação estavam cortadas, isolando Mandalay do mundo exterior. A única ligação com a tragédia em andamento eram as ligações esporádicas e em pânico feitas de telefones por satélite. Cada chamada trazia novas ondas de tristeza e terror, histórias de entes queridos perdidos, casas destruídas e uma cidade de joelhos. O número oficial de mortos, inicialmente de 1.644, subiu rapidamente naquelas primeiras horas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, o USGS, analisando a escala e a localização do terremoto, fez uma previsão sombria. O número final de mortos poderia ultrapassar 10.000. A escala catastrófica do terremoto em Myanmar pode ser atribuída a uma confluência de fatores geológicos. Abaixo da superfície da Terra, encontra-se um quebra-cabeça de placas tectônicas maciças, constantemente se deslocando e se atritando. Myanmar está precariamente localizada na falha de Sagaing, uma zona volátil onde a placa indiana empurra implacavelmente contra a placa eurasiana. Esse tango tectônico contínuo acumula uma imensa pressão ao longo do tempo. O terremoto de 28 de março foi o resultado dessa pressão finalmente cedendo, liberando uma onda de energia que abalou os próprios alicerces da região. Somando-se à devastação, estava a pouca profundidade do terremoto. Originando-se a apenas 16 quilômetros abaixo da superfície, as ondas sísmicas rasgaram a crosta terrestre com intensidade aterradora, ampliando o tremor de terra e amplificando a destruição na superfície. A Terra tem uma longa e tumultuada história de terremotos. Esses eventos sísmicos, embora aterrorizantes, são um lembrete da dinâmica do nosso planeta. Uma força que moldou continentes e esculpiu cadeias de montanhas ao longo de milênios. O terremoto mais mortal da história registrada atingiu a China em 1556, ceifando cerca de 830 mil vidas. O terremoto de Valdívia, no Chile, em 1960, registrando impressionantes 9.5 na escala Richter, desencadeou tsunamis que devastaram costas em todo o Pacífico. Esses eventos, embora distantes no tempo e no espaço, servem como lembretes assustadores do imenso poder que existe sob nossos pés. Um poder que pode remodelar paisagens e reescrever destinos em um piscar de olhos. Uma sinfonia de tristeza. Histórias humanas de perda e resiliência. Em meio ao concreto estilhaçado e metal retorcido, histórias de resiliência humana e sofrimento começaram a emergir. Uma jovem mãe, embalando seu filho ferido, procurava desesperadamente por seu marido desaparecido. Um monge idoso, seu mosteiro reduzido a escombros, chorava por seus companheiros monges, seus cantos silenciados para sempre. Havia Dao Ai,
uma lojista que perdeu todo o seu sustento quando sua loja desabou. No entanto, em meio à sua própria dor, ela ofereceu o pouco de comida e água que havia recuperado aos seus vizinhos. Essas histórias, sussurradas sob os escombros, pintaram um quadro comovente de uma comunidade lutando contra uma perda inimaginável, mas agarrada ferozmente à esperança e ao espírito indomável de sobrevivência. Além das fronteiras, a ferida inesperada de Bangkok. O impacto do terremoto se estendeu muito além das fronteiras de Myanmar. A mais de 1.000 quilômetros de distância, na movimentada metrópole de Bangkok, na Tailândia, o chão balançou, um eco perturbador do terremoto distante. Mas este não foi um tremor comum. A cidade, construída sobre uma fundação de argila macia, amplificou as ondas sísmicas, transformando-as em uma força destrutiva. Um prédio de 30 andares, ainda em construção, balançou precariamente antes de desabar em uma nuvem de poeira. 9 corpos foram retirados dos escombros, com mais de 100 ainda desaparecidos. A tragédia de Bangkok serviu como um lembrete: o alcance de um terremoto se estende muito além de seu epicentro, seu impacto ondulando para fora, tocando vidas e deixando cicatrizes em seu rastro. Um vislumbre de esperança em meio às ruínas, os esforços de socorro. À medida que o choque inicial diminuía, uma onda de compaixão global surgiu. Organizações internacionais de ajuda humanitária, com seus recursos escassos devido a conflitos em andamento e crises humanitárias, mobilizaram-se rapidamente, enviando equipes de busca e resgate, suprimentos médicos e ajuda essencial para Myanmar. As Nações Unidas, utilizando imagens de satélite para avaliar os danos, coordenaram os esforços de socorro. Países de todo o mundo prometeram apoio, enviando ajuda e conhecimento para auxiliar no longo e árduo caminho para a recuperação. No entanto, o cenário político em Myanmar, marcado por uma longa guerra civil, complicou os esforços de socorro. A junta militar governante, conhecida por seu controle rígido sobre informações e recursos, fez um raro apelo por assistência internacional. O longo caminho a percorrer. Reconstruindo vidas. Reconstruindo Myanmar. O caminho para a recuperação de Myanmar promete ser longo e árduo. O terremoto não apenas tirou vidas e destruiu infraestrutura, mas também exacerbou a crise humanitária existente no país. Milhões de pessoas, já deslocadas por conflitos e pobreza, agora estão desabrigadas, suas vidas viradas de cabeça para baixo mais uma vez. A reconstrução física de casas, hospitais e escolas levará anos, se não décadas. Mas o desafio vai além de tijolos e argamassa. Curar as cicatrizes psicológicas, reconstruir a confiança e restaurar a esperança nos corações de um povo que suportou tanto, exigirá um esforço sustentado, tanto dentro de Myanmar quanto da comunidade internacional. Das cinzas, nós nos levantamos. Um testamento ao espírito humano. O terremoto de Myanmar de 2025 permanece como um lembrete do incrível poder da natureza e da fragilidade da existência humana. No entanto, em meio à devastação, há vislumbres de esperança. A resiliência do espírito humano brilha nos atos de coragem, compaixão e altruísmo testemunhados após o desastre. Vizinhos ajudando vizinhos, estranhos compartilhando comida e abrigo e equipes de resgate procurando incansavelmente por sobreviventes. Esses atos de humanidade oferecem um raio de luz diante da escuridão avassaladora. O caminho a seguir será longo e desafiador. Mas, à medida que o povo de Myanmar recolhe os pedaços de suas vidas destruídas, eles o fazem com a certeza de que não estão sozinhos. O mundo está assistindo, oferecendo apoio e solidariedade. E das cinzas desta tragédia, uma Myanmar mais forte e resiliente surgirá.